A vida e obra de Alessandro Volta. Imagine um mundo sem eletricidade. Nada de lâmpadas acesas, nenhum computador, sem celulares, sem a internet e até mesmo sem a energia que move fábricas e cidades inteiras. Hoje, tudo isso nos parece indispensável, mas a verdade é que há apenas alguns séculos, a eletricidade era um mistério quase incompreensível. Nesse cenário surge um homem cuja genialidade mudaria para sempre a história da ciência. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Nascido em 1745, na cidade de Como, na Itália, ele não apenas ajudou a desvendar os segredos da eletricidade, mas também nos deixou uma das maiores invenções de todos os tempos, a pilha elétrica. Neste vídeo, você vai conhecer a trajetória de vida de Volta, suas descobertas, sua relação com outros cientistas da época e como suas contribuições moldaram o mundo moderno. Infância e juventude. Alessandro Volta nasceu em 18 de fevereiro de 1745, na pequena cidade de Como, na Lombardia, região norte da Itália. Sua família era de origem nobre, embora não fosse particularmente rica. Seu pai, Filippo Volta, e sua mãe, Maria Maddalena Inzaghi, incentivaram desde cedo sua educação. Mas poucos poderiam imaginar que o jovem Alessandro se tornaria um dos maiores cientistas da história. Na infância, Volta demorou a falar, o que preocupou seus pais e mestres. Alguns acreditavam que ele tivesse algum tipo de atraso intelectual, mas essa impressão não poderia estar mais equivocada. Aos 7 anos, começou a demonstrar interesse em ciências naturais e, na adolescência, já dominava conceitos de física e química que surpreendiam até mesmo seus professores. Aos 18 anos, Volta escreveu sua primeira dissertação científica, mostrando que tinha uma mente curiosa e dedicada ao estudo dos fenômenos naturais. Esse espírito investigativo seria a base de suas grandes descobertas futuras, os primeiros estudos e o fascínio pela eletricidade. No século XVIII, a eletricidade era um tema envolto em mistério. Cientistas como Benjamin Franklin já haviam realizado experimentos com raios e trovões, mas ainda não havia uma compreensão clara sobre a natureza dessa força invisível. Volta mergulhou nos estudos sobre eletricidade com entusiasmo. Em 1774, foi nomeado professor de física na Escola Real de Como. Nesse período, começou a se dedicar à invenção de aparelhos capazes de gerar e medir cargas elétricas. Um dos primeiros dispositivos criados por ele foi o eletroscópio condensador, em 1775, capaz de detectar pequenas quantidades de eletricidade estática. Essa invenção lhe deu destaque na comunidade científica europeia. A paixão de Volta pela eletricidade crescia a cada dia, e sua mente inquieta buscava não apenas entender os fenômenos, mas também criar instrumentos que pudessem reproduzi-los de forma controlada. Essa combinação de curiosidade teórica e habilidade prática seria uma marca registrada de toda a sua carreira. A invenção do eletroforo. No ano de 1785, Alessandro Volta apresentou ao mundo uma de suas primeiras grandes invenções, o eletroforo perpétuo. Trata-se de um dispositivo simples, mas revolucionário para a época, capaz de gerar eletricidade estática de forma repetida. O eletroforo funcionava a partir do atrito entre uma placa de resina e um disco metálico. Uma vez carregado, ele podia fornecer faíscas elétricas sempre que fosse usado novamente. Isso permitia aos cientistas realizar experiências com eletricidade sem depender de fenômenos naturais, como tempestades, ou de processos complexos. A invenção espalhou a fama de Volta pela Europa, consolidando-o como um dos maiores especialistas em eletricidade do século XVIII. As pesquisas sobre gases e a descoberta do metano, embora seja lembrado principalmente por suas contribuições à eletricidade, Volta também fez descobertas notáveis na área da química. Em 1786, estudando gases emitidos em pântanos próximos de sua cidade natal, Volta descobriu o gás metano. Ele observou que esse gás inflamável era liberado da decomposição de matéria orgânica submersa. Volta foi o primeiro cientista a isolar e identificar o metano, além de realizar experimentos de combustão controlada com esse gás. Sua curiosidade não parava aí. Em 1777, publicou estudos detalhando como misturas de ar e metano podiam ser inflamadas com uma faísca elétrica. Essas pesquisas não só ampliaram o conhecimento químico da época, como também mostraram a habilidade de Volta em transitar entre diferentes campos da ciência. Ele era, acima de tudo, um experimentador incansável. O debate com Galvani e o nascimento da pilha.
Um dos episódios mais marcantes da vida de Volta foi sua rivalidade científica com Luigi Galvani, médico e pesquisador também italiano. Galvani, em 1780, realizou experimentos com pernas de rãs mortas. Ao tocar os nervos do animal com instrumentos metálicos, observou contrações involuntárias e concluiu que a eletricidade era produzida pelo próprio tecido animal. A essa forma de eletricidade deu-se o nome de eletricidade animal. Volta, porém, discordava. Ele acreditava que a eletricidade não estava no animal, mas sim no contato entre metais diferentes. Para ele, a rã funcionava apenas como um condutor que evidenciava a descarga elétrica. Esse embate ficou conhecido como a polêmica Galvani-Volta. E foi justamente dessa discussão que nasceu a maior invenção de Volta, a pilha elétrica, criada em 1800. A pilha era composta por discos alternados de zinco e cobre, separados por pedaços de pano ou papelão embebidos em solução salina. Quando empilhados, esses discos produziam uma corrente elétrica contínua e estável, algo jamais visto até então. Pela primeira vez na história, o ser humano tinha em mãos uma fonte de eletricidade controlada que podia ser usada em experimentos e aplicações práticas. Esse invento abriu as portas para todo o desenvolvimento da eletroquímica, da eletrônica e, em última instância, da tecnologia moderna. Reconhecimento internacional. A notícia da invenção da pilha elétrica correu rapidamente pela Europa. Em 1801, Volta foi convidado a apresentar seu invento diante da corte de Napoleão Bonaparte, em Paris. O imperador francês ficou impressionado com a engenhosidade do dispositivo e concedeu à Volta várias honrarias. Ele foi nomeado conde e recebeu medalhas de reconhecimento pelo impacto de sua descoberta. Além de Napoleão, cientistas de toda a Europa celebraram Volta como um verdadeiro pioneiro. Seu nome começou a ser associado permanentemente à eletricidade. Mais tarde, em sua homenagem, a unidade de medida da tensão elétrica seria batizada de Volt. Esse reconhecimento transformou Volta em uma figura de renome internacional e consolidou seu lugar na história da ciência. Últimos anos de vida. Depois de décadas de dedicação à ciência, Alessandro Volta decidiu se afastar gradualmente da vida pública. A partir de 1819, aposentou-se em sua cidade natal, Como, onde passou seus últimos anos em relativa tranquilidade. Volta faleceu em 5 de março de 1827, aos 82 anos. Sua morte foi profundamente sentida pela comunidade científica e por toda a Europa. Em sua cidade, foi erguido um templo em sua memória, o Templo Voltiano, que até hoje abriga documentos, instrumentos e lembranças do grande cientista. Legado e impacto no mundo moderno. A obra de Alessandro Volta transcende seu tempo. Sua invenção da pilha elétrica não apenas solucionou debates científicos, mas inaugurou uma nova era. Graças à pilha, cientistas como Michael Faraday puderam avançar em suas pesquisas sobre eletromagnetismo, que posteriormente dariam origem aos motores elétricos, geradores e sistemas de energia. Sem Volta, não haveria a base para a eletrônica moderna, para os computadores, os telefones, os veículos elétricos e toda a infraestrutura que sustenta o mundo digital de hoje. Além disso, sua postura científica, baseada na observação rigorosa, na experimentação e na ousadia de desafiar teorias estabelecidas, se tornou um modelo para gerações posteriores de pesquisadores. O fato de a unidade de tensão elétrica, o volt, levar seu nome é apenas uma pequena amostra da importância que ele teve e continua tendo. Conclusão. A vida de Alessandro. Volta nos mostra como a curiosidade, a perseverança e a paixão pelo conhecimento podem mudar o rumo da humanidade. De um garoto tímido da cidade de Como a um cientista aclamado nas cortes europeias, Volta trilhou um caminho de descobertas que ecoa até hoje em cada aparelho eletrônico, em cada lâmpada acesa e em cada tela iluminada diante de nós. Sua história não é apenas a de um homem de ciência, mas a de alguém que ousou imaginar o impossível e transformou essa imaginação em realidade. E assim, Alessandro Volta permanece vivo, não apenas nos livros de história, mas na própria energia que move o nosso mundo. Se gostou do conteúdo, deixa seu like e comentários. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Muito obrigado e continuem curiosos!